foi uma forma de fazer aquele memorial descritivo, né, daquilo que nós já vimos, né, resgatar aquilo, relembrar aquilo que nós já vimos, no caso aí, o MRP, o MRP2, né, ele trouxe algumas siglas que nós não vimos ainda, né, o BOM, né, o Bio, né, o Bio Materials, né, que é a lista de materiais, e por aí vai aí, o CRP, o RP, mas no sentido geral, foi a forma de resgatar o que nós já vimos. Lá na plataforma, o material que a gente vai estar usando hoje, nas projeções, está correspondente ao dia 9, a semana passada, sexta-feira passada, né? Depois, quando eu tiver um tempinho, eu vou tentar colocar as datas certinhas, né, para vocês não se perderem depois. Mas, aí, além do vídeo da palestra, do evento que teve, da participação, né, esqueci o nome dele, semana passada, esqueci. Além do vídeo, está lá... É Jairo, professor. Jairo, né? Verdade. Além do vídeo dele lá, o conteúdo que a gente iria usar na sexta-feira passada, que acabou não usando, é o que nós vamos estar usando hoje, tá? Inclusive, o relatório, né, está lá também ainda em aberto para vocês participarem, fazerem, né, atividade, fazendo o relatório do que foi falado na sexta-feira passada, mas o conteúdo que nós estamos usando hoje é referente àquilo que seria na sexta-feira passada, que nós não fizemos, né? E também tem um material lá da aula de hoje, que, obviamente, que a gente não vai usar só depois da semana que vem, da semana acadêmica, né? Daqui a 15 dias, praticamente, mas já tem um conteúdo lá. Não se preocupem, não, tá? Inclusive, tem umas atividades, mas não se preocupem em fazer, porque ainda precisa ser explicado, precisa ser, né? Mas já está lá. Só se preocupem com o dia 9. Dia 16, daqui a 15 dias, a gente retoma e eu explico qual que é a proposta, qual que é a ideia do que se tem lá. Então, não se preocupem. Vocês vão ver lá pesquisa A, pesquisa B, não se assustem. Não é, como usa a expressão, não sofram antes do tempo. Deixa para daqui a 15 dias, aí eu explico melhor o que é para ser feito lá. Tudo bem? Só uma breve explicação aí. Então, nós vamos... Professor, pode falar, André. Tudo bem, é só para entender. O sistema que vai sortear, pelo que eu percebi, né? Isso, já foi feito, na verdade, né? Bom, já que você já deu uma olhada lá, o próprio sistema, né, o próprio Moodle, ele fez esse sorteio, né? Mas não é nada de grupo não, tá, André? Não é nada de todo mundo, né? Não é nada assim de grupo, dupla, nada disso não. É individual, só os temas, né? Só os temas que vocês vão procurar entender para participar do fórum lá. Mas não é grupo não é dupla, não é nada disso. É a forma que se teve de distribuir o que vocês deveriam fazer. E tem temas que vão duplicar, vão repetir, né? Mas a ideia, em princípio, é isso. Mas eu explico melhor depois, tá? Depois a gente, daqui 15 dias, a gente explica melhor. Se vocês entenderem e quiserem já fazer, não tem problema não, mas eu sugiro que aguardem, né? Para poder explicar melhor o que é proposto. Uma que não dá para explicar agora, porque nós temos que ter o conteúdo primeiro, né? Que está lá. Eu vou colocar lá ainda, na verdade. Então, não é justo pedir para fazer uma atividade antes de explicar o conteúdo, né? Então, por isso tem que esperar depois da semana acadêmica aí. Porque na próxima sexta-feira vocês vão ter que fazer o relatório da semana acadêmica, praticamente não vai ter aula, né? Vai ter o preenchimento do relatório. Então, é só daqui 15 dias que a gente vai retomar o nosso conteúdo de forma online com todos nós aqui. Tudo bem, André? Tudo bem, professor. Desculpa, eu estou com uma olhada. Não, bacana, sem problema. Bom, vamos lá, povo. Vamos produzir, né? Então, a gente está falando ainda, né, nossa disciplina, né, é o PCP, ou Planejamento e Controle da Produção. Lembro que PCP não é um processo, não é um sistema, né? PCP é um departamento, tá?
É um departamento que se tem na empresa que planeja e controla aquilo que vai se produzir. Você não vai ver PCP em distribuidora, você não vai ver PCP, sei lá, em transportadora, você vai ver empresas, indústrias de manufatura, que vai ter esse departamento, né, o planejamento e controle da produção, que vai trabalhar o que vai ser produzido, né? Vai controlar isso. Então, é isso que nós estamos vendo e é isso que é a nossa disciplina. Então, eu acho que eu não expliquei isso antes, né? O PCP não é um processo, o PCP não é um sistema. O PCP, apesar de compor o sistema, né? Mas o PCP especificamente, o Planejamento e Controle da Produção, ele é um departamento da empresa, ele é um departamento que vai produzir o material, que vai produzir e controlar, né, o material aí. Bom, vamos lá. Então, o que é planejamento e controle de fato? O que é planejamento e controle de fato, né? O que seria, só resgatando, né? Eu sei que você Quem já não sabe. planeja não controla. Exatamente, né? Quem não planeja não controla. E se você não planejar e não controlar, a probabilidade ou a tendência de você tomar prejuízo é enorme. A, a, a probabilidade de você perder material ou produzir a mais é grande. Então tem que planejar e controlar para poder caminhar certinho, né? Para você ter o seu lucro certo, né? E disponibilizar o material para o cliente ou para o mercado aí da melhor forma possível, com o custo lá, melhor possível também. Mas, esmiuçando, né? O que é o controle e planejamento e controle? Então, o propósito do planejamento e controle, né, que é garantir os processos da produção, é que ocorram de forma eficaz e eficiente, né? E que produzam produtos e serviços conforme requeridos pelos consumidores. Ok? Acho que é isso, né? Isso é fato. Né? Então, esse é uma forma mais detalhada, talvez, né? Do que é planejamento e controle. Considere, por exemplo, a forma como uma cirurgia, né, no hospital, né, de rotina, ela é organizada. Vamos pegar essa ilustração para entender a importância ou entender o que é o planejamento e controle. Então, vamos pegar uma cirurgia, né? Não sei se é bem legal isso, mas é a forma que eu encontrei para ilustrar a importância disso, né? Quando um paciente chega e é admitido no hospital, né? Ele passa a ficar internado no hospital. Muito do planejamento para a cirurgia já aconteceu. Parece que não, mas já aconteceu. De que forma, né? Então, a sala de operações, né, já foi reservada e os médicos, né, e as enfermeiras que irão participar da operação já receberam todas as informações com relação à condição do paciente, né? Lógico, tem aqueles casos que chegam de última hora, mas pode ter certeza que o UTI, sei lá, a sala de cirurgia já está bem equipada, já está bem preparada para atender as questões de urgência e principalmente as questões de emergência, né? Não é assim chegar e não tem nada preparado, tem sim, já tem algo planejado para essa situação também. Então, cuidados pré e pós-operatórios já foram definidos. Então, nós estamos falando de algo planejado, tá? Tudo isso envolve pessoal, instalações, né? Em diferentes partes do hospital. Todos, né, precisam receber as mesmas informações e suas atividades precisam ser coordenadas. Eficiência e eficácia, né? Tem que ser coordenada, porque senão, coitado do paciente, né? Se não houver esse bom entendimento, se fizer de qualquer jeito, quem vai sofrer, quem vai penar é o paciente, que no caso é o cliente, né? Logo que o paciente chega, ele será examinado, né, para a equipe certificar-se de que sua condição é a esperada. Mais ou menos
Da mesma forma, né, que um material é inspecionado quando chega à fábrica. Eu não sei se vocês se lembram de comentário meu, nem todas as empresas trabalham dessa forma, ou nem todas as empresas têm isso. Mas, geralmente, as empresas, ela tem um departamento também de laboratório. Tem, por exemplo, por que tem que ter esse departamento de laboratório? Tem empresas que têm departamento de laboratórios super equipadas, balanças de precisão, medir cor de produtos, medição de produto, medir a resistência do plástico, medir, sei lá, ver se a composição química daquele material químico é aquilo mesmo, eles têm que analisar. Então, quando chega na recepção, quando chega lá no recebimento de mercadoria, tem empresas que antes de descarregar do caminhão o material comprado, a matéria-prima ou o material comprado, que vai para a produção, tem empresas que antes de chegar, colhe a amostra, vai para o laboratório e analisa se está dentro das especificações necessárias. Tem empresa que não, tem empresa que descarrega, depois que descarregou, recebeu, vai para o estoque, depois que analisa. Mas o fato é que existe, né, tem empresas, né, que tem isso, tem um laboratório específico para analisar e inspecionar, né, se aquele material condiz com aquela necessidade dela para produzir, ou se condiz com aquilo que foi comprado. E da mesma forma, esse laboratório também analisa a partida da máquina, para ver se está os componentes necessários, né, para a partida daquela máquina que vai ser produzido, e conforme vai produzindo, eles vão também colhendo a amostra para ver se está na especificação correta, conforme o cliente comprou da empresa. Então, o departamento de laboratório ele é fundamental para isso. Tem empresa que não tem laboratório, né? Mas pelo menos eles fazem análises, né, por amostragem, de testes, para ver se a composição daquele material condiz com aquilo que precisa, ou com as especificidades, né, com as necessidades de materiais. Eles fazem tudo, eles medem o impacto do material, eles medem a tonacidade, eles medem, né, fazem tudo. Tem empresas que fazem isso, né, mas não são todas, mas existe, que é o que está tentando explicar com essa ilustração nesse momento aqui, né, que quando o paciente chega, já tá certo, né, a condição que é esperada. Então, eles vão analisar se o paciente está dessa forma mesmo, vão ver como é que está a febre do paciente, vão ver se está bacana, se não está. A mesma coisa é a coleta de material para amostragem, né, para ver se está certo, para não produzir algo errado. Né? No caso aqui, para não cometer uma injustiça com o paciente e fazer cirurgia no momento que não pode, né? De repente ele está com a pressão alta, de repente ele está com a pressão baixa, não sei, tem que fazer para certificar-se que está da forma esperada, né? Então, nas empresas também é algo parecido. Então, por exemplo, sangue, né? A certificação que precisa ser feita no paciente, se sangue, se necessário, será reservado após a verificação da compatibilidade, e qualquer medicação necessária será colocada à disposição, né? Da mesma forma que diferentes materiais são reunidos na fábrica. Eu sei que eu já contei essa história para vocês, né? Vocês vão falar, prof, mas de novo, mas vamos lá, as minhas historinhas, histórias que me aconteceram, né? A última empresa que eu trabalhei, não sei se vocês vão lembrar disso, quando eu contei em algum momento do nosso encontro, de nossas aulas, lá tinha laboratório. E falo para vocês que, na época, era um dos melhores laboratórios que existiam nas empresas. Eles não tinham dó de gastar, adquirir equipamentos de última geração para poder fazer, né, as medições necessárias ou para fazer as análises necessárias dos materiais. Eles não tinham. O laboratório lá era super equipado. Para vocês terem uma ideia, eu me recordo que o pessoal da Rodia, o pessoal da BASF, o pessoal da Braskem ia lá, os fornecedores, né, ou às vezes clientes, sendo eles clientes, eles elogiavam o laboratório, dizendo que era, além de ser algo de última geração, era muito bem equipado. Então tinha, na empresa que eu trabalhava tinha. E uma certa vez, deu problema na produção, porque não sei se foi
pra vocês entenderem a importância de certificar-se que o material que está indo para a produção está correto. Olha, né, essa historinha que está sendo contada também para ilustrar isso. E foi comprado o material, e na chegada do material, e era um material urgente, que o cliente precisava urgente para ele lá produzir, para ele também atender o cliente dele. Então era algo desesperador. Eu me recordo que era algo assim, super, hiper, mega urgente, né? Já tinha que chegar o material e já ir para a máquina. Não dava tempo de ir para o estoque, não dava tempo de lançar no sistema, era para receber e depois fariam isso, né? Era para receber e já ir para a produção. E nessa daí fizeram vista grossa, sabe assim, não, já que é urgente, e tinha os acúmulos de atividade de atividades do laboratório, então deram uma ordem lá, e apesar de na época eu era o coordenador da logística, né, o pessoal do laboratório disse que poderia ir para a máquina assim mesmo, que depois faria o teste. O pessoal da produção e o pessoal do estoque fizeram isso, pegaram o material, pegaram a empilhadeira, levaram para a linha de produção e mandaram para a máquina. Mandaram para a máquina, produziram. Ninguém analisou o material se estava correto, sabe assim, já foi para a produção, confiaram, excesso de confiança. E produziram, embalaram, já tinham agendado com a transportadora, levou para o cliente, até que um certo dia, e não fizeram o teste por amostragem também, depois do material pronto, do material feito, e até uns dias depois, está o cliente ligando lá, incomodando, né, na razão dele, reclamando que eles não estavam chegando na necessidade que eles queriam na produção deles lá, estavam perdendo muito material. Eles colocavam na máquina e não chegava no laboratório deles lá, não chegavam na condição que eles precisavam, não chegavam nas especificidades que eles precisavam para produzir, sabe, quando você põe o material na máquina e não chega naquele mínimo necessário, ou naquilo que está programado. Conclusão, perderam muito material. Na época, para vocês terem uma ideia, esse foi um dos motivos, né, da minha saída de lá. Não que eu fui mandado embora, mas eu fiquei tão indignado com isso, que eu pedi para sair, que eu me senti mal. Que, na época, a perca no processo foi de mais de 100 mil reais o cliente teve. Lógico. O que ele fez? Ele jogou essa conta para a empresa. Ele jogou essa conta para a empresa. Conclusão, a empresa que eu trabalhava não fez os testes necessários por amostragem, né, essa análise, não se certificaram que era isso, entregaram para o cliente também lá no recebimento dele também não fez, confiaram na empresa também, ou seja, as duas pontas do lado erraram, confiaram demais que lá no início do processo o fornecedor estava entregando o material certo. Quando foram ver, era o material errado. Não era um material que tinha sido comprado, era um outro material que não tinha nada a ver e produziram assim mesmo. E nessa daí, perdeu-se muito dinheiro. Isso foi em 2008, hein? Eu me lembro até hoje que a conta que eles mandaram para a empresa foi mais de 100 mil reais que eles perderam de material lá, e sem contar que perderam o cliente, né? O cliente nunca mais compra dessa empresa. Mesmo eles também tendo errado lá, né, recebendo e não conferido, ou não fazendo os testes, conforme o esperado, mesmo assim, né, pode ser perder o cliente, além de ter transferido a conta, né, do prejuízo lá. Mas é só uma outra ilustração. Então, e há algo parecido, né, com essa questão do hospital, né? Se você fizer algo despreparado, fizer a cirurgia errado, o paciente que vai penar, coitado, o paciente que vai sofrer, que é o cliente no caso aí. Tá ficando claro até aqui, tranquilo? Tá sim, professor. Ok, vamos lá. Professor, Pode falar, André. só um exemplo. Eu lembro que, na ocasião, meu pai foi socorrido aqui em casa e, bom, eu que fui acompanhá-lo aqui no Hospital Nardini, em Mauá. E, na ocasião, tinha uma família lá, né, na UTI, uma família que conhecia, tinha muita influência, assim, com político e tudo, né, e parece que o menino, ele tinha sido atingido por uma moto. E ele estava num estado, assim, morre, não morre. E aí a mãe desesperada, a família desesperada e tal, então eu vou acionar o político para conseguir remoção daqui do Nardini. Porque ele falou, não, a gente tem influência, que não sei o que, é aquele papo soberbo, né?
Aí o chefe da UTI, que é um médico, né? Acho que ele era médico e advogado. Ele teve que sair porque os ânimos estavam bem elevados, né? E é claro, a gente entende também, né? O menino estava bem. O menino acho que teve um choque, um tipo de choque no corpo, que ele não movia nada, ele parecia um saquinho de osso. Foi tenso mesmo. E aí o que acontece? O médico falou: ó, é o seguinte, a gente não pode, o seu filho hoje não tem condições, independente se político, independente se nós, na verdade, se tivéssemos essa autonomia, não posso liberar, porque a condição do teu filho não dá margem. Por quê? Ah, mas eu vou chamar político e tal, tal, tal. Aí o que o médico explicou, e eu tava lá de ouvido, né? Tava no corredor, falou assim, ó, quando existe uma ambulância saindo daqui, a UTI onde ele vai já está preparada. Então, muitas vezes, o familiar, naquele momento de tensão, fala, ah, mas vocês não querem liberar, mas não libera, não é porque, assim, não querem liberar, que a gente entende desse jeito, né? Sim. Na força dos ânimos, mas não entende porque o local de destino não está disponível, por várias situações. Uma por não ter leito, que é o mais comum, outra por não ter equipamento, outra por não ter equipe médica, mesmo responsável ou especialista. E aí eu lembro de uma reportagem que passou também, de uma menina que tinha ela ia fazer um transplante. E na época envolveu tantos setores que o governo até interviu, porque chegou o órgão dela no determinado hospital, trouxe a menina da Bahia, o governo liberou um helicóptero, por quê? Porque ela precisava, aquele órgão tem um tempo de vida fora do organismo. E ela precisava ser resgatada, aí foi trazida para Guarulhos, de Guarulhos acho que foi para Brasília, uma loucura assim, mas envolveu tantos meios, tantos processos, né? Tanto planejamento que demonstra o que o senhor está falando. Sim, sim. É isso mesmo. É tudo né, cronometrado, é tudo calculado, né? Sinérgico. Sinérgico, exatamente. E é bem isso mesmo, André. E a produção é algo parecido, né? A produção também, né? Lógico, tem casos que não tem jeito, né? De última hora, tem que fazer, mas de qualquer forma, o planejamento ou o controle ou o PCP, né, tem que estar apto, né, a executar aquilo, porque senão faz a coisa errada, né? É bacana, André. Bacana o comentário aí. Então, qualquer mudança de última hora pode requerer algum grau de replanejamento, né? Que é o caso da ambulância que o André fez aí, né? Não tem como. Se alterar algo, é como se fosse uma cadeia, né? Como se fosse um efeito dominó, né? Qualquer alteração que se faça ali compromete outros lugares, outros departamentos, outros setores, sei lá, outras pessoas, né? Por exemplo, se o paciente demonstrar sintomas, né, sintomas inesperados, colocá-los em observação poderá ser necessário antes que ocorra a cirurgia. Um exemplo. Isso não só afetará o próprio tratamento do paciente, como outros, né, pacientes talvez precisem ser reprogramados, né, que é o caso que o André deu de doação de órgão, né, essa parte de doação, é a mesma coisa, né? Por que se corre tanto? Porque se não chegar até a pessoa, tem que chegar na segunda pessoa, porque não pode perder o órgão, né? Então, algo tem que ser reprogramado, né? É como se fosse um plano B, né? Vamos dizer assim, né? E da mesma forma que máquinas, né, podem necessitar de reprogramação se um trabalho sofre atraso na fábrica, né? É como se fosse um efeito dominó, né? Tem tudo. O professor, Sim, e André. tem aquele. Eu não sei se cabe, eu acredito que sim. Quando uma pessoa vai fazer uma cirurgia de um grande corte e tal, enfim, né? A reposição do banco de sangue. Porque normalmente a gente pensa que o sangue é para aquela pessoa, né? É Você vai verdade. fazer uma cirurgia. E não é, na verdade, é já para repor o que ela vai Repor usar. aquilo que ela já. Exatamente, André. Se a pessoa chega lá acidentada, perdeu muito sangue, não dá para esperar a doação de sangue. Tem que recorrer ao banco de sangue e já colocar na pessoa, e isso que foi colocado na pessoa tem que repor, não tem jeito, né? E tudo isso é daí que vem muitas vezes, eu vou usar a expressão desespero, né?
das instituições, né, que fazem essa campanha de doação de sangue, esse desespero de que as pessoas vão doar, para repor, que se chega outro paciente que precisa de sangue e não tiver, ele vai morrer. Ele simplesmente vai morrer porque não tem sangue, né? Então tem que repor. Né? E tudo isso é planejado. Aliás, mudando um pouquinho de assunto, né, aproveitando esse comentário do André, não tem nada a ver com o PCP aqui, mas a questão da doação de sangue, outro dia eu estava comentando com a minha filha, eu me recordo que quando eu era pequeno, meu pai, muitas vezes, né, a gente não tinha condições boas, né, não só a nossa família, como muitas outras, né, mas na época a nossa família não tinha muitas condições boas. E eu me recordo, às vezes, meu pai perdia dia de serviço, sabe? Ele faltava mesmo no serviço e ia num lugar que fosse banco de sangue. Naquela época, se não me engano, era lá pro lado do centro, lá pro lado da Avenida São João, não me lembro. Eu sei que era longe. E meu pai ia, ele faltava de tempo em tempo, né? De período em período, ele faltava na empresa onde ele trabalhava e ia até o banco de sangue para doar. Só que naquela época a doação era paga, né? Não era paga, né? Era revertida em dinheiro. As pessoas que doavam sangue recebiam dinheiro. Então, muitas vezes, o valor que era revertido para a pessoa que doou era maior do que um dia de trabalho da pessoa. E quantas pessoas que não doavam sangue naquela época, né? Por causa disso, né? Mas hoje não tem isso, né? Hoje é voluntário, né? Então, acho que isso talvez faça com que não tenha muita procura, né? Muito movimento de doação, né? Naquela época tinha muito mais devido a isso. As pessoas faltavam no serviço, iam até o banco de sangue e doavam porque recebia, né? Ganhava o dia, né? Porque trazia testado, ganhava o dia e ainda recebia por ter doado. Mas depois tiraram isso e eu acho que isso fez com que esse voluntariado, essa questão voluntária, o voluntarialismo, né? Se perdesse um pouco aí e criasse esse desespero que eu acabei de falar. Que eu acho que é como se fosse quase implorar para a pessoa doar, né, o sangue, né? Que a gente sabe que ia faltar muito. Mas é só um comentário, não tem nada a ver com o PCP, não. É só aproveitando o que o André abordou um pouco, e eu me recordei disso aí. Então, todas essas atividades de programação, coordenação, né, e organização, elas são relacionadas com o planejamento e o controle do hospital, no caso, né? Para ilustrar o PCP de uma indústria aí. Então, qual que é a diferença entre planejamento e controle? Agora é essa temática que nós vamos abordar agora aí. Qual que é a diferença entre planejar e controlar, né? Planejamento e controle eles podem ser vistos da mesma forma. Por exemplo, por um lado, temos os recursos da operação, né, que tem a capacidade de fornecer ao consumidor, mas aos quais ainda não foram dadas, né, as instruções de como fazer isso. Então, de um lado você vai ter os recursos, vai ter o material, vai ter o que tem que fazer, tudo aquilo vai produzir. Só que ainda não foram dadas as instruções, precisa de dar instrução, o que vai fazer com esse recurso, o que vai fazer com esse material. Por outro lado, temos um conjunto de demandas, né? Tanto gerais como específicas. Então, de um lado, a gente tem os recursos que precisa de instruções do que vai se fazer com aquilo, e por outro, você tem o conjunto de demandas, né? Tanto gerais como específicas. Atividades de planejamento e controle, eles proporcionam os sistemas, né? Procedimentos, né? E decisões que conciliam essas duas entidades. São elas, né, os recursos que se tem, né, os materiais que vão ser produzidos, né, as mãos de obra e por aí vai, nos MRPs, e por outro lado você tem as demandas, né, que é para atender os pedidos de compra, né, para atender os pedidos do cliente, que são as demandas. Então, o planejamento e o controle, de forma sistêmica, né, abrange ou conciliam, né, essas duas formas, ou essas duas entidades, né, os materiais que se tem para poder produzir e as questões das demandas aí. Então, o planejamento concilia, o planejamento e controle, no caso, né, conciliam esses dois aí. Então, o recurso e as demandas.
Então, quais são essas duas entidades? Né? São os recursos e as demandas. É o que o planejamento e o controle faz, né? De forma sistêmica, né? Conciliar essas duas entidades, né? Como está escrito aí. Um plano, né? Que deriva da palavra planejamento, ou vice-versa, né? É uma formalização de o que se pretende que aconteça em determinado momento no futuro. Você planeja, né? É algo aquilo que eu expliquei uma certa vez na sala lá, que eu me recordo, que é algo parecido com o projeto, né? Planejar e projetar. Lembra que eu dei um exemplo não muito bom do revólver, né? Que você planeja à frente, você vê lá na frente, né? É o que o projétil faz no revólver, né? Você mira ao alvo e vai à frente. E o planejar tem também essa característica de atender lá na demanda, lá na frente. Então, tudo aquilo que se pretende que aconteça, você formaliza isso. E um plano também não garante, né, que um evento vá realmente acontecer, é apenas um planejamento. É melhor tê-lo do que não tê-lo, né? Então, não quer dizer que vai acontecer 100%, mas de qualquer forma está planejado. A tendência, a probabilidade de algo acontecer conforme objetivado é muito grande, né? Quando se planeja. Igual aquele que o André falou no começo, quem não planeja não controla, né? Ou vice-versa, quem não controla também provavelmente não planejou. Mas é isso, então você faz acontecer algo que se pretende que aconteça em determinado momento do futuro aí. Então você põe no papel, você formaliza, você programa aquilo que você quer que aconteça, e você faz aquilo acontecer. Por exemplo, também, quando você faz um TCC na instituição, né, na faculdade, ou sei lá, você vai escrever algo, como avaliação, não sei, vou dar o exemplo de TCC. Geralmente, isso acontece muito nas instituições, mas as universidades mesmo, né, por exemplo, quem faz mestrado, quem faz doutorado, nunca vai direto para o TCC, nunca vai direto para o artigo, nunca vai direto para a monografia, nunca vai direto para a dissertação, nunca vai escrever direto. Antes de fazer isso, ele tem que planejar. E planeja de que forma? Por um projeto. Antes de você começar a ler, antes de você começar a escrever, antes de você começar a produzir a escrita, acho que dá para ilustrar bacana isso que nós estamos tentando falar aqui, você planeja isso. Planeja de que forma? Você monta um projeto. Primeiro você faz o projeto, depois você começa a escrever o artigo, o TCC, a monografia, a dissertação, o que seja. E o que vai nesse projeto? Você planeja o passo a passo. O que você vai fazer primeiro? Qual que é o problema, qual que é a justificativa, qual que é o cronograma, né, quais são os objetivos gerais, o objetivo específico, né, por aí vai. Aí você planeja tudo isso, e dentro do cronograma do projeto que está sendo planejado, tem as etapas, o passo a passo. Por exemplo, em janeiro eu vou fazer o levantamento da bibliografia, em fevereiro eu vou começar a leitura, em março eu vou começar a fazer o fichamento, em abril eu vou começar a escrever, em maio eu vou dar continuidade a escrito, em junho eu vou ler mais um pouco, e por aí vai. Aí, em novembro eu vou fazer a revisão, em dezembro eu vou entregar o material escrito. Então você projeta, você planeja. Dentro do PCP, o planejamento e controle é algo parecido. Então você formaliza tudo isso por meio daquilo que você determina que quer o que acontecer, que vai acontecer, ou o que quer que realmente vá acontecer. Então, isso, porém, por outro lado, não é uma garantia que vai ser dessa forma. Quantos projetos eu tive que refazer, vamos dizer assim, ou rever e fazer as alterações porque eu não consegui cumprir, quando eu estava fazendo, principalmente o mestrado, né? Por não conseguir cumprir aquilo que foi planejado. Isso é normal acontecer. Você refaz, você revê, você altera, mas o fato é que está planejado. É melhor assim do que fazer de qualquer jeito. Então, é aquele tal negócio. É melhor ter o planejamento do que não ter. Né? Ruim com ele, é pior sem ele. Algo nesse sentido aí. Então, o planejamento tem essa ideia, esse princípio básico, né, de formalização aí.
Então, os planos, né, contudo, são baseados em expectativas. Por isso que não é garantia, né, de que vai acontecer 100%. É expectativa. E expectativas são apenas esperanças relativas ao futuro. Quando operações tentam implementar planos, as coisas nem sempre acontecem como esperado. Por exemplo, no PCP, lembra da a ordem de produção, os planos mestres de produção e por aí vai? Tudo aquilo é calculado com a quantidade exata, necessária ou exata de materiais, a quantidade de mão de obra, o tempo de produção na máquina, quanto vai gastar de energia, gastar de água, está tudo planejado. Só que pode acontecer da máquina quebrar, pode acontecer algo inesperado que não estava planejado. Aí é onde você, e se você não refizer, não revisar, né, isso, lembra da cadeia, né, que isso vai encavalar outras formas, pode complicar até o cliente. Você prometeu para ele entregar tal dia, tal hora, aí a máquina de repente quebra, não estava planejado, você vai atrasar a entrega. Então, é melhor você replanejar, talvez comunicar ao cliente que vai atrasar um pouco, para ele também se planejar lá, replanejar lá também, né? Para que não complique a vida dele, ele vai, conforme a negociação, ele vai replanejar também. Agora, imagina você não informa o cliente que quebrou a máquina, que vai atrasar, e ele está lá aguardando. Isso cria uma bolha, né? Isso cria um efeito dominó. Então, de novo, né? Planejar não quer dizer que é 100% efetivo, né? Pode acontecer algo inesperado com que atrase o processo aí. Então, os consumidores, né? Eles mudam de ideia, é o exemplo, né? De o porquê planejar, né? E que talvez não venha a acontecer 100%, né? Porque talvez os consumidores mudem de ideia e o que eles querem e quando querem. Vocês podem mudar de ideia também. A máquina pode quebrar, o consumidor pode mudar de ideia e por aí vai. Os fornecedores nem sempre podem entregar pontualmente. Então, são coisas que você não, você sabe que pode acontecer, mas se você não formalizar isso, contar com isso, pode complicar. Máquinas podem quebrar, funcionários podem faltar, né, e por aí vai. Então, são coisas que não estão no planejamento, mas pode acontecer que faça com que aquilo que foi planejado não aconteça de forma, né, 100% lá. Mas também é possível prever, né? É possível prever. Você pode também pontuar isso também. Talvez, se você for um bom gestor, e você, por exemplo, ter o seu know-how, lembra que nós falamos de know-how, né? A sua especialização ou sua experiência, né? Naquilo. De repente, você pode analisar e falar assim, puxa, essa máquina, algo que acontece com o óleo de um carro. Puxa, já está na hora de trocar o óleo do carro. Se você não trocar, pode fundir o motor do carro. Então, se você tem que estar de olho nisso, né? Você tem que ter esse feeling, né? De máquina, de pessoa. De repente, você tem que estar de olho no funcionário, saber como que ele está, se ele está legal. De repente, você detecta ali algo que ele está com o olho meio amarelado, meio vermelho. De repente, é uma tendência que ele possa vir a faltar outro dia. De repente, ele está com a mãe doente ou uma mulher esposa doente. Então, você tem que ficar esperto para que essa pontualidade aconteça na produção aí. Mas tem as questões inesperadas que são de última hora, né? Agora, aí, o que é a questão do controle, né? Então, o controle é o processo de lidar com essas variações. Pode significar que os planos precisem ser redesenhados a curto prazo. Também pode significar que será preciso fazer uma intervenção, né, na operação para trazê-la de volta aos trilhos, que é o caso do exemplo que eu dei antes, né, de você ficar esperto, né, na gestão lá, ter o seu feeling, né, bem aguçado, para talvez até prever o que possa acontecer e não prejudicar o que foi planejado. Mas cada um, né, cada um sabe, né, até onde o seu feeling, né, como gestor, está bem aguçado, está bem afiado aí, conforme a sua experiência. Por exemplo, dentro do controle, né?
encontrar um novo fornecedor, que substitua aquele que não vai entregar no prazo. Você tem que ter um plano B. Eu me recordo que eu já cheguei a ser comprador também, e quando nas carteiras que eu tinha, né, nas pastas que a gente chama de carteira dos pedidos de compra, você tinha mais de um fornecedor para aquele mesmo produto. Você sempre tem que ter mais de um fornecedor, justamente por isso. Lógico, você tem aquele fornecedor seu preferencial, que também não é garantia de 100% que ele vai entregar para você, então, para que possa acontecer algo ali, você tem que ter um plano na manga. Já aconteceu por exemplo, desse fornecedor ele ser fiel na entrega, mas no caminho de entrega para nós, a mercadoria foi roubada. Estava indo entregar para nós, no caminho foi roubado. E aí, como é que faz? Então você tem que ter um plano B. Então você tem que ter outros fornecedores na manga que possam substituir esse atraso, possam substituir essa situação, e por aí vai. Então, por exemplo, encontrar um novo fornecedor, que possa entregar rapidamente no lugar daquele, né, ou consertar a máquina que quebrou, ou mover o pessoal de uma parte da operação para outra, para cobrir a ausência, né? De repente, o responsável pela linha de produção faltou, e aí? A produção vai parar? Não, quem tem que fazer é aquilo, né? Daí o porquê de todo mundo saber o que todo mundo faz. Sabe, a importância, não quer dizer que mas é importante que todo mundo saiba o que o outro faz. Não sei se vocês já viram, talvez sim, talvez não, né? Mas quando as empresas elas têm a questão da qualidade ou a certificação da qualidade, né? Como por exemplo a norma ISO, é comum todos os funcionários daquele setor passarem por um treinamento e saber o que o outro faz. E além disso, né, geralmente na entrada do setor, assim, ou do departamento, na porta, ou algum lugar dentro daquele ambiente, é comum ter afixado em algum lugar visível um manual, sabe, assim, de procedimentos. Está ali, para qualquer pessoa que queira ver, está ali disponível com facilidade. De repente alguém falta, de repente está despreparado, ou não tem a prática necessária, ou não teve o treinamento necessário, ele recorre ao manual, lê o passo a passo e vai lá e executa. Então é comum. Dentro da linha de produção não pode ter segredo de o que um faz, o que o outro faz. Lógico, tem a questão de que o responsável talvez ganhe mais, né? Você vai ter que fazer a parte dele, ganhando seu salário um pouco menor, mas sei lá, é questão de acordo entre as partes. Mas o fato é que esse é um dos motivos de todo mundo não fazer o que todo mundo faz, mas pelo menos saber ou como fazer o que o outro faz. Que no momento de ausência aí tem que alguém tem que fazer. A pessoa, assim, só aquele operador sabe ligar e desligar aquela máquina, sabe produzir aquele material, ele falta. Como é que vai fazer? Puxa, vai complicar o meio de campo. Então, esse é um dos motivos, né, desse exemplo que está sendo dado aí, ou desses exemplos aí. Alguém quer perguntar alguma coisa? Deixa eu ver se tem comentário no chat, não tem. Bom, o controle, né, ainda dentro do controle, ele faz os ajustes que permitem que a operação, né, atinja os objetivos que o plano estabeleceu. Por isso que é questão de conciliar, né, os recursos com as demandas, né? Então, mesmo que os pressupostos, né, assumidos pelo plano não se confirmem, então o controle vai fazer esse ajuste, vai fazer isso, né? Ele vai pegar o pessoal de outro setor, vai trazer para cá, é o controle. Ele vai contratar o fornecedor opção B, ou, sei lá, ele vai saber o que fazer para ajustar essa questão, essa demanda, né? Então, é o controle. Por isso, planejamento e controle, né? Podemos definir o plano, né, como um conjunto de intenções para o que deveria ocorrer e o controle como um conjunto de ações. Então, de novo, né, podemos definir o plano, né, ou o planejamento como um conjunto de intenções, né, expectativas, né, para o que deveria ocorrer, e o controle como um conjunto de ações que visam ao direcionamento do planejado,
ou do planejamento, ou do plano. E monitora, né? Monitorando o que realmente acontece e fazendo eventuais mudanças, caso necessário, né? Então, o controle tem essa autonomia, né? Pelo menos deveria ter essa autonomia de fazer os ajustes aí, conforme a necessidade. Bom, outro tema agora, né? Planejamento e controle. Você vai ter de longo, médio e curto prazo. Então, você vai ter um planejamento de longo prazo e controle de longo prazo, um planejamento de controle de médio prazo, um planejamento de controle de curto prazo. Então, a ênfase está mais no planejamento do que no controle. Porque existe ainda pouco a ser controlado. Existe mais planejamento do que controle. De repente, numa linha de produção, está tudo tão bem planejado, tudo tão certinho, que você não precisa fazer ajuste nenhum, não precisa controlar nada, é só ficar de olho ali, né? Para que não debande, para que não aconteça algo. Mas a ênfase geralmente está mais no planejamento. E eles vão usar previsões da demanda provável, né, descrita em termos agregados, né? O planejamento, no caso aí. E a natureza do planejamento e controle muda ao longo do tempo. No longo prazo, por exemplo, os gerentes de produção, eles fazem planos relativos ao que eles pretendem fazer dentro do longo prazo. Que recursos eles precisam e quais objetivos eles esperam atingir, né, ao longo prazo. Voltando à ilustração do hospital, né? Por exemplo, o hospital vai fazer planos para 2.000 pacientes, sem necessariamente ir aos detalhes da necessidade individual deles. Ele está sendo capacitado para atender 2.000 pacientes. Mas não se sabe quem são os pacientes, mas tem que estar capacitado. Então, ele vai fazer um plano para atender 2.000 pacientes, caso necessário. E, de maneira semelhante, os recursos, né, serão planejados de forma agregada. Conforme a demanda, no caso da Covid, por exemplo, conforme esqueci o nome que se dá para aqueles hospitais que foram construídos de última hora, para atender, né, aos pacientes com Covid, eles construíram aquelas tendas, né, fizeram lá os leitos, né, com as suas macas, com seus respiradores, já imaginando a longo prazo quantos pacientes iriam atender ali. Caso chegasse individualmente, já é outro caso, né, mas o todo, né, foi planejado a longo prazo. Durante 3 meses, durante 4 meses, nós vamos atender 2.000 pacientes. Então, os responsáveis, os médicos responsáveis, o secretário da Saúde, planejaram isso para atender a capacidade total daquele hospital. Então, isso é uma das características, né, de planejamento a longo prazo. Nós vamos produzir o quê? Sei lá, vamos produzir bolo, né, que é o exemplo de... Mas quantos bolos nós vamos produzir? Vamos produzir 300 bolos por semana. Mas não detalha quantos bolos, as características do bolo. 10 bolos vai ser de chocolate, 15 de... Não, vamos fazer 300 bolos. Aí é uma característica a longo prazo. Agora, quando você detalha, você pode ir para o médio e pode ir para o curto prazo. É o que nós vamos ver daqui a pouco. Por exemplo, dentro do longo prazo, né? O hospital, ele pode planejar ter 100 enfermeiras e 20 médicos. Mas, novamente, sem decidir a respeito de seus atributos específicos. São 100 enfermeiras e 20 médicos. Se vai ser oncologista, se vai ser pediatra, se vai ser... não sei. São 100 enfermeiros e 20 médicos. Ao levar adiante suas atividades de planejamento, os gerentes de produção estarão preocupados principalmente com atingir as metas financeiras. Orçamentos serão desenvolvidos, né, que identifiquem as metas de custos, né, e receitas que se pretende alcançar. É uma preocupação maior, a longo prazo aí. Já ficou claro aqui de longo prazo?
é algo geral, não é algo específico, é algo geralzão, assim. Vamos contratar 2.000, vamos atender 2.000 pacientes. E para atender esses 2.000 pacientes, nós vamos precisar de 100 enfermeiros e 30 médicos, mas não especifica a área de cada um. São médicos e enfermeiros. Esse é a longo prazo. Depois, o próximo passo é especificar, que aí vai ser talvez o médio ou o curto prazo aí. Aí sim especifica. Ficou claro até aqui? Tranquilo? Dentro do longo prazo, né? Tudo certo, professor. Ficou sim, professor. Ok. Agora, o planejamento e o controle de médio prazo estão preocupados com planejar em mais detalhes e replanejar se caso for necessário. Bom, dentro do médio prazo, eles olham para frente para avaliar a demanda global que a operação deve atingir de forma parcialmente desagregada, né? Ou quase individual, né? Nesse momento, por exemplo, no caso do hospital, o hospital deve distinguir, né, os diferentes tipos de demandas. Aí já entra as subdivisões, vamos dizer, as separações, vamos dizer assim, dentro do médio e do curto prazo. No caso aqui, é o médio prazo. O número de casos de pacientes que chegam por acidentes e emergência precisará ser separado do número de casos que exigem tratamento de rotina. Similarmente, né, os recursos terão que ser definidos em termos mais desagregados. Você define agora o que vai ser específico daquela emergência, separados, né, do que é emergência e dos casos de rotina. Então, você vai ter que já separar especificamente aí, desagregar, né? Por exemplo, diferentes categorias de pessoal deverão ser identificadas e as quantidades de pessoal de cada categoria precisarão ser definidas. Não menos importante, né, planos contingenciais terão que ser pensados de forma que permitam leves desvios dos planos. E essas contingências, né, elas agirão como recurso de reserva e farão o planejamento e controle mais fácil, né, no próximo passo, a curto prazo aí. Então, esse foi, nós vimos agora, foi o de médio prazo. Agora, no planejamento e no controle a curto prazo, muitos dos recursos terão sido definidos e será difícil fazer mudanças de grande escala nos recursos. Então, não está dizendo que não se altera, tá? Mas talvez dificulte um pouco você fazer alterações, porque é de curto prazo, é emergencial, é coisa que tem que contar com aquilo, tem que estar lá. Por exemplo, se chega alguém num leito, no caso do Covid, que precisa do respirador, o respirador não está lá, isso dá problema, né? Então, você tem que contar com aquilo. Então, é difícil você mudar aquilo, nessa questão do curto prazo. Você está contando que o respirador está naquele leito. Se de repente você chega lá no curto prazo, lá, o paciente está nas últimas, é curto prazo. E você leva o caminho para aquele leito, chega lá, cadê o respirador? Morreu, coitado do cara, morreu. Então, pouco provável, né? Não está dizendo que não se altere, não está dizendo que se mude, mas é mais difícil a alteração ou é mais difícil a mudança. Então, todavia, né, intervenções a curto prazo são possíveis se as coisas não ocorrem, né? Está escrito errado aí, né? Não ocorrem conforme os planos, né? Nesse estágio, a demanda será avaliada de forma totalmente desagregada, é mais individual, né? Mais separado, é mais desagregado. Ainda dentro do hospital, como exemplo, para ficar mais ilustrativo, né? O hospital estará tratando de todos os tipos de procedimentos cirúrgicos como atividades individuais. De maneira mais importante, os pacientes estarão sendo identificados por nome, é curto prazo, né? E estarão sendo definidos tempos específicos para seus tratamentos. Lembra-se que lá no longo prazo, os responsáveis simplesmente definiram a capacidade. Vamos atender 2.000 pacientes.
Agora, aqui no curto prazo, não, aí começa já a desagregar, né? Já começa a individualizar. Você já vai dar nomes, né? Você já vai dar algo específico para o seu tratamento ali. É a mesma ideia também lá na produção, né? Quando for questão de curto prazo aí. E ao fazer intervenções, né, e mudanças no plano a curto prazo, os gerentes de produção estarão tentando equilibrar a qualidade, a rapidez, né, a confiabilidade, a flexibilidade e o principal, né, os custos de suas operações de forma ad hoc. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, acho que é do latim, né, latina, que significa lá, ad hoc quer dizer, é uma expressão latina cuja tradução literal é para isto, ou para esta finalidade, né, caso a caso. Então, ao enunciado, né, ao fazer intervenções e mudanças no plano a curto prazo, os gerentes de produção estarão tentando equilibrar a qualidade, a rapidez, a confiabilidade, a flexibilidade e os custos de suas operações de forma caso a caso, né? Caso ad hoc, né? Caso especificamente para aquilo, aquela individualidade, né? É mais flexível, né? O gerente de produção tem que estar atento para isso. E é provável que eles tenham tempo, né, os gerentes, né, para fazer cálculos detalhados dos efeitos de suas decisões de planejamento e controle de curto prazo. Né? É improvável, tá vendo? É improvável, eles não vão ter tempo para isso. Sobre todos esses objetivos. Mas uma compreensão geral das prioridades formará o plano de fundo para a sua tomada de decisões aí. Então, uma compreensão geral, né, o seu know-how, a sua experiência, né, o seu feeling, né? Não sei se você já ouviu essa expressão feeling, né? Feeling é sentimento, né? O seu sentir perante aquilo, né? Então, são expressões que se encaixam dentro de curto prazo, que muitas vezes os responsáveis ou os gerentes, né, de produção ali terão que ter, né? É know-how, é feeling, é experiência, especialização e por aí vai. É o que vai fazer a diferença na hora de fazer esses cálculos ou na hora das tomadas, né, de decisões aí. Aqui eu tentei ilustrar, né, de forma talvez gráfica aí, a importância do planejamento e o controle lá. Então você tem o planejamento e o controle, né, na forma horizontal e forma vertical aí, e dentro do horizontal, do lado do planejamento, está ali, ó. Planejamento e controle de longo prazo. É como se fosse um resumo, né? Como se fosse um resumão aí. Então, planejamento e controle de longo prazo. Ela usa previsões de demanda agregada, agregada no sentido de tudo junto, tá? Não é individual, é tudo agregado, é tudo junto, é geral. Então, usa previsão de demanda agregada, determina recursos também de forma agregada, geralzão. Nós vamos atender 2.000 pacientes, nós vamos atender o nicho de plástico, nós vamos atender os clientes de metal, nós vamos de aço, sei lá, de forma agregada, de forma geral. Objetivos estabelecidos em grande parte em termos financeiros, ele se preocupa mais com as questões financeiras, né, custos, né, dentro do longo prazo. Já o planejamento e controle de médio prazo, né? Usa previsões de demanda desagregada, né? Começa já a praticamente individualizar as previsões. Determina recursos de contingência, objetivos estabelecidos tanto em termos financeiros como operacionais. Enquanto o geral ou de longo prazo preocupa-se mais, né, com as questões financeiras, né? No médio prazo é como se houvesse preocupações com os dois, tanto o financeiro, lógico, né, mas também com as questões operacionais. E o planejamento e controle de curto prazo, né, usa previsões de demanda totalmente desagregada, né, do real, ou real, né, já individual, começa a dar nomes, começa a ser específico, né, faz intervenções nos recursos para corrigir desvios dos planos, né, ele fica atento
fica atento com as intervenções, né, com os problemas, tem a questão também das considerações de objetivos de caso a caso, né, as questões do Red Rock aí. Acho que aqui dá para dar uma noção melhor, né, da parte que nós vimos anteriormente aí, de forma resumida, né, do longo, do médio e do curto prazo, sendo importantes, né, para o planejamento, né, e o controle aí. Agora, um outro tema, né, a natureza do suprimento e da demanda, né. Suprimento vocês entendem, né, que é o abastecimento, né, e da demanda é o que nós vamos ver agora aqui. Tudo bem? Nós mudamos um pouco agora de tema. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no. Tranquilo, professor. Não tem, não. Tranquilo, professor. De bueno. Então vamos lá. Então, a questão do suprimento e da demanda aí. Se planejamento e controle é o processo de conciliar, né, demanda e suprimento, lembra que os recursos são os suprimentos, né, e a demanda é atender, né, a necessidade do cliente lá. Então, o processo de controle concilia esses dois. Então, a natureza das decisões tomadas para planejar e controlar uma operação produtiva dependerão tanto da natureza da demanda como da natureza do suprimento nessa operação. É como se fosse algo distinto, porém dependente. Um depende do outro, não dá para você fazer separado, né? São dois, porém não dois, né? É como se fosse um, que são dois, a natureza da demanda e a natureza do suprimento. Por exemplo, incerteza no suprimento, no abastecimento, né? Ou nos recursos, né? Algumas operações são razoavelmente previsíveis e usualmente ocorrem conforme o plano. Nessas situações, a necessidade de controle é mínima. Então, tá tudo certinho ali, tá bacana, né? Tá acontecendo como razoável, conforme foi previsto, né? Conforme foi planejado. Então, nesses casos, a necessidade de controle é mínima. Por exemplo, os serviços de TV por assinatura, né? Eles apresentam programas em horário definido, nas casas de seus assinantes, por meio de uma tecnologia confiável. É raro que o horário de um plano, de um programa planejado, não seja cumprido. É coisa rara. Geralmente, nos canais de TV por assinatura, assim também no canal por aberto, mas acontece mais no canal aberto do que por assinatura. Se ele passou para você o planejamento dos horários dos filmes que vai ser transmitido, pode ligar lá 8 horas da noite que aquele filme está passando. Então é raro que eles não cumpram esse horário. O embarque e desembarque de avião também é a mesma coisa, é pontual. Aliás, não sei se posso fazer esse comentário comparativo, né, mas eu acho que ajuda também. Eu fiquei abismado das vezes que eu estive no Japão, que os horários dos trens eram pontuais, sabe assim, exatos. Você ficava lá na estação, eu me recordo que, assim como aqui, no metrô nosso aqui, geralmente quando na parede da estação, onde o trem vai estacionar ali, vai parar, tem um monitor, uma tela, né, uma TV, que ali está pontuando, está calculando quanto tempo que o trem vai chegar. Daqui 5 minutos. Ele começa a fazer a contagem regressiva e quando dá 0, o trem para exatamente ali. Sabe assim, é pontual. Então, é um tipo de situação, nesse caso que nós estamos vendo aqui, de controle, a necessidade de controle é mínima, eles são pontuais. É a mesma ideia a TV por assinatura, como exemplo, né? Agora, inversamente, né? Comemorações e paradas em pequenas cidades, raramente, né? Não sei se vocês já viram isso, já tiveram esse exemplo, de comemorações em cidades pequenas, né? Que acontece de acordo com o plano. Sabe assim, festa julina, sei lá, festa de São João, essas questões de cidades pequenas. Por exemplo, as bandas
demoram mais para chegar do que o esperado. Às vezes você vai naquela praça lá esperar a banda passar e a banda atrasa. Então, alguns dos atos programados podem atrasar no trajeto até o local. Alguns convidados não chegam no dia marcado. Shows, por exemplo, nunca acontece pontualmente. Minha filha, outro dia, estava reclamando do show do Wesley Safadão, que ela foi com meu filho, que estava programado dele pisar no palco, não sei que hora, ele foi pisar no palco quase 3 horas depois do que foi divulgado. Isso é comum acontecer, né? Eu falei para você, é mais normal do que você imagina. Não cumprir o que foi programado, né? Pode atrasar. Então, o evento, né, nesse caso aí, requer um bom mestre de cerimônias para mantê-lo em andamento, né, e a multidão continuar entretida, tá ali distraída. Então, tem que ter um bom mestre de cerimônia, um MC, né, para poder segurar a plateia ali, porque senão eles vão embora. Se você está esperando a banda passar, ou o show do Wesley Safadão, cadê o cara? Aí o cara não vem, eu vou embora, meu. Então, para segurar esse povo, você tem que ter um bom mestre de cerimônia. E o mestre de cerimônia, né, e seus ajudantes, eles exercem muito do controle de curto prazo, que é usado para minimizar a insatisfação do consumidor. Ou seja, esmiuçando, né, ou em outras palavras, o gerente de produção, o responsável pela produção, é quando a questão de curto prazo é como se ele fosse um mestre de cerimônia, né, como se fosse o regente ali, aliás, não o regente, mas a pessoa responsável para minimizar a insatisfação do consumidor ali. Ele vai ter que se rebolar, ele vai ter que dar um jeito de fazer cumprir ou interter, né, o consumidor, no caso aí. Então, suprimento confiável, ele requer disponibilidade, de novo, né, suprimento não é ideia de abastecimento, né? Então, suprimento confiável, ele requer disponibilidade de todos os recursos transformados e em transformação. Então, requer disponibilidade. O cliente não quer saber se atrasou, se não atrasou, ele quer que faça cumprir. Se algum faltar, ou se algo faltar, ou se algum faltar, é possível que o suprimento não ocorra, o abastecimento não ocorra. Assim, para compreender a incerteza no suprimento, é importante considerar a incerteza de cada recurso de entrada que governa o suprimento. Então, tem que considerar todas as possibilidades. A banda atrasar, o show não entrar. Uma das formas que eles fazem, que foi o caso da minha filha com meu filho, uma das formas que eles fazem, nesses casos de o cantor principal se atrasar, é eles colocarem outros cantores no palco, outras pessoas, né, que cantem, enquanto o cantor principal não chega. Eles colocam outra pessoa que nem é conhecida, muitas vezes mas é a forma que se tem de controlar isso, né, de fazer o trejeito ali, né, de fazer com que a plateia ela se distraia, continue cantando, continue dançando e não vão embora. Porque senão, quando o Wesley Safadão chegar, não vai ter ninguém e ele vai ficar mal falado, né? E ainda, nós vimos agora a incerteza, essa parte que nós vimos aqui, a incerteza no suprimento. Acho que vale a pena faltar esse jargão, né, suprimento, que eu estou insistindo em falar que suprimento é igual a abastecimento, que é aquela ideia de recursos, né? Muitas vezes as empresas usam esse nome suprimento como o famoso supply chain. Não sei se vocês já ouviram isso, mas é o nome em inglês, né, que se dá aí, né? Mas é a ideia mesma. Dentro dos recursos, né, pode ser suprimento, né, ou supply chain, né, abastecimento. A ideia, supply em inglês significa abastecer, né? Então, ou suprir, né? Suprir algo que precisa ali. Mas não se assustem se vocês forem em alguma empresa, algum lugar que trata como supply chain. É a mesma ideia, só que está em nome em inglês, né? É a mesma coisa de suprimento, supply chain, ou suprimento, ou abastecimento, e por aí vai aí. Agora, a incerteza de demanda. Né? Então, nós vimos incerteza de suprimento e a incerteza de demanda. Para algumas operações, né, a demanda é razoavelmente previsível, né, para algumas incertezas, né? Em uma escola, por exemplo,
Uma vez que as aulas são fixas, no nosso caso aqui, acontece toda sexta-feira, 19 horas, a ideia é que vai até as 22, sei lá, tá fixo. Pode vir aqui sexta-feira que vai acontecer a nossa aula. Então, é o exemplo. Né? Em uma escola, por exemplo, uma vez que as aulas são fixas e o período, né, ou o semestre começou, um professor sabe quantos alunos tem em sua sala de aula. Então, no caso de vocês aqui, se não me engano, são 10, né? Acho que são 10, se não me engano. Tá vendo? Nem sempre ele sabe com certeza, né? Mas, se não me engano, são 10. Então, isso, conforme o tempo passa, fixa, né? Você vai, a não ser que alguém desista, a não ser que alguém tranque, mas a gente vai ter essa certeza, ou quase certeza, de quantidade de aluno, por exemplo. Quando planeja quantas apostilas são necessárias, né, no caso do professor, a demanda ela é previsível. Eu sei quantos alunos tem, eu sei quantas folhas eu preciso imprimir, então é previsível. Qualquer ausente, né, qualquer aluno que falte, que não esteja presente, poderá receber sua apostila quando retornar. Eu sei que ele está lá, ele está matriculado, só não veio hoje. Assim, essa variável não afeta a demanda. Todavia, esse é o médio e o curto prazos do planejamento e controle de operação global da escola. Antes do início do ano, o diretor pode não saber exatamente quantos novos alunos entrarão na escola e quanto dos alunos atuais sairão do bairro ou se transferirão para outra escola. Portanto, a longo prazo, o diretor tem que prever sua demanda para determinar os recursos, né, como pessoal, livros e computadores, né, a respeito dos quais compromissos devem ser assumidos com antecedência. Longo prazo. Em outras operações, né, a demanda ela é imprevisível, mesmo a curto prazo. Por exemplo, um quiosque de fast food dentro do shopping center. Ele não sabe quantas pessoas chegarão, quando chegarão e o que vão pedir. Não sabe. Rigorosamente falando, não sabe. Mas ele tem que estar lá preparado. Ele não sabe. De repente a procura pode ser alta, de repente a procura pode ser baixa, mas ele tem que preparar. Imagina você tem um quiosque lá de fast food ou de hot dog e você vai com aquele alimento na cabeça, vou comer um hot dog, vou colocar lá o ketchup, vou colocar molho, vou colocar... Aí quando você chega lá, ele não tem todos os ingredientes. Ih, tá faltando a batata palha. O cliente não quer saber disso, né? Então, você tem que estar preparado. Então, é imprevisível, né? Uma demanda imprevisível. É possível prever certos padrões, como um aumento de demanda nos períodos de hora de almoço, mas uma tempestade repentina que coloque os passantes, né, para dentro do shopping pode aumentar significativamente a demanda de modo imprevisível, mesmo a curto prazo. Então, esse é um outro assunto que não sei se vai dar tempo da gente trabalhar nesse semestre, né? Talvez nos próximos. Essa questão de demanda e oferta, né? Essa questão de demanda e oferta. Tem que entender essa lógica, né, de demanda e oferta. Acho que eu comentei também em aulas nossas passadas aí, lá em presencial, que demanda, você tem a oferta e você tem a procura. A oferta e a procura. Então, acho que alguma disciplina específica vai trabalhar isso e entender melhor essa questão de demanda, né? Os tipos de demanda, né? Oferta, procura. Eu não me engano, não comentei em aula passada a questão do sal, por exemplo. Por que você nunca vê promoção de sal nos mercados? Você nunca vê, eu nunca vi, pelo menos não me recordo. Teve só, leve 3 quilos de sal e pague 2. Você nunca vê. Está lá o produto, mas você não vê. Por quê? A procura é pouca. Você compra 1 quilo de sal, leva, dependendo da família, dependendo da casa, leva-se meses aí para acabar. Não tem procura. E a oferta já não, né? A oferta mas só um comentário, tá? Só para dizer que é importante entender essas questões de demanda aí. A demanda de produtos de consumo
como pacotes de biscoitos. Ela varia enormemente dependendo das campanhas publicitárias da televisão. A mídia tem um forte peso se você não souber trabalhar isso, né? Esses dias mesmo eu estava falando com a minha, comentando de novo com a minha filha, né? Que a gente foi fazer compras recentemente. E eu comentei, olha, quando a gente passou nas gôndolas lá de biscoito, bolachas, né? E estava lá, eu vi mais variedade, né, que são aqueles discursos que foi falado naquele vídeo que nós falamos hoje. Discursos são os itens, né? Que geralmente são classificados pelos códigos, né? Então, eu percebi na prateleira mais variedades dos produtos da Piraquê. Não sei se vocês perceberam, mas eu tive essa percepção, que antes você não via tanta variedade, tinha bastante, lógico, mas eu percebi mais variedade agora nas gôndolas do mercado que eu fui. Por quê? Eu também percebi que recentemente a Piraquê passou a fazer comercial na televisão, não sei se vocês viram. Isso faz com que a demanda, né, a procura seja maior. Ou seja, a mídia, né, a campanha publicitária, midiática, ela faz uma forte influência nessa questão de demanda. Então, a demanda de produtos de consumo, como pacotes de biscoito, ela varia enormemente dependendo das campanhas publicitárias, principalmente da televisão. Por exemplo, uma campanha de sucesso, ela pode ter um impacto sobre o dia seguinte que ocasione uma demanda 10 vezes maior do que o padrão de venda normal. Que é esse caso que eu dei exemplo aqui da Piraquê. Mas por que tinha mais variedades, tinha mais itens para ser oferecido, para serem ofertados? Porque na televisão eles divulgaram. Imagina se eu visse um produto na televisão e eu fosse no outro dia direto lá para o mercado para comprar e não estava lá na prateleira. Então tem essas preocupações também aí. Eu vi alguém abrindo o microfone, alguém quer perguntar alguma coisa ou foi só de passagem? Okay. Foi um deslize só, professor. Foi um deslize, né? Legal. Ok. Então, apesar de poder ser providenciado algum estoque extra para supermercados com antecedência em relação à campanha, a força da reação não é fácil de prever. Então, se você não tiver um bom planejamento e um bom controle, você vai tomar pau, vai perder para o concorrente. Então, por enquanto, é isso, né? Por enquanto, é o que se tem planejado para abordar hoje, o que vem a ser planejamento e controle, dentro especificamente do planejamento e controle da produção. Disso tudo que nós falamos, vamos dialogar caso queiram. Querem perguntar algo? Ficou claro, não ficou claro? Eu sei que vocês vão... Eu sei que vocês vão dizer sextou, já está ficando hábito isso, né? Sextou. Tranquilo, professor. Tá. Tá ok. A Bruna está sem microfone, tá? Por isso que ela está mandando pelo chat. Tá bom. Tranquilo também. Tá tudo certo, professor. Obrigado. Eu que agradeço. Então, eu só vou... Vamos só resgatar alguma coisa que foi dita no começo e a gente se despede, então, aí. Então, de novo, né, lá na plataforma, o conteúdo de hoje está como dia 9, sexta-feira passada. Isso que nós vimos aqui agora. Inclusive, tá o vídeo que nós tínhamos aqui hoje também já está lá no dia 9. E lá também está o arquivo, né, a tarefa lá para fazer o relatório. Não deixe de fazer, por favor, né? Eu coloquei o prazo lá até o dia 30. Então, e se caso vocês que resolverem resgatar o vídeo para assistir de novo, ou ver partes que queiram para poder fazer o relatório, também está disponível lá do evento da semana passada aí. E agora, praticamente, não que não vai ter aula sexta-feira que vem, vai ter aula sim, mas vou deixar conteúdo lá na plataforma também, mas a aula expositiva, como esta, por exemplo, só daqui a 15 dias, praticamente, né? Porque a sexta-feira que vem vai estar reservado para que vocês façam os relatórios da semana da acadêmica lá. Então não quer dizer que não vai ter aula, tá? Eu vou estar aqui, vai ter conteúdo na plataforma, mas não vai ter aula expositiva como essa de hoje. Vocês vocês vão dar prioridade para preencher o relatório, tá bom? E praticamente a gente vai se encontrar com aula expositiva daqui a 15 dias aí.
Feito Professor, isso, só uma pergunta sobre a palestra. Como que vai ser? Vai ser igual a da sua aula da semana passada? isso vai ser igual, né? Vai ser disponibilizado o link e vocês, na segunda-feira e na quinta-feira, vai ser temas gerais, né? A faculdade toda vai poder, deverão assistir, na verdade, né? Então, vai ser temas que vai servir para pedagogia, vai servir para recurso humano, vai servir para administração. Então, segunda-feira, abertura e quinta-feira, fechamento, são temas gerais. Agora, terça-feira e quarta-feira são temas específicos voltados para vocês, da administração, como já foi divulgado lá no WhatsApp, né? E a forma que vai ser é igual àquela da nossa de sexta-feira passada. Vai ser disponibilizado o link, vocês vão clicar, vai começar às 8 horas, vão assistir a palestra, né, o evento, e depois fazer o relatório. Professor, eu não entendi uma coisa. Sim? Aqui no que foi divulgado, pelo que eu tô vendo, tem segunda, terça e quarta. O senhor falou que quinta é um tema específico, certo? Sim, Ou fech- vai ser uma espécie de fechamento, né? Ah, mas não tá aqui, né, na programação. Ó, eu não sei se não conseguiram ainda a pessoa, por isso que não divulgaram, né? Mas a ideia é Ah, que. Não, A mas está ideia, escrito lá, André. Está escrito embaixo aonde? da eu, da eu, foto, não está escrito? eu não observei isso, não. Deixa eu ver, peraí. Ah, ok. Hoje, eu acho que não tô sabendo ler mais, não. Peraí. Achou? Boa tarde, segue nossa programação. Lembrando que todos têm que estar assistindo as palestras. Tá, quinta-feira. Ah, gestão emocional e crise, de tempos de crise. Isso aí. Ah, Então, eu acho que editaram depois, pode ser, editaram antes. de repente eles não tinham confirmado com a pessoa Então, ainda, né? peraí. A gente, querendo, independente se é específico o tema ou não, todos demandam relatório. Isso, vai ter dois relatórios. Um para os gerais, né? É, Que a gente segunda, escolhe. segunda e quinta-feira, todo mundo vai ter que fazer o relatório. E um segundo relatório para o específico. São dois relatórios, hein? Tá, e os dias específicos são Terça e quarta. terça e quarta. Ah, tá bom. Terça e quarta. É que eu tô Terça e anotando. quarta, isso, terça e quarta, só vocês que vão estar na sala. Pedagogia vai Tá. estar em pedagogia, recurso humano vai estar em recurso humano. Agora, segunda e quinta não, vai estar todo mundo. Pedagogia, recurso humano, vai Tá. estar todo mundo Aí a assistindo. gente tem que escolher um tema Isso, geral e um tema específico. Só isso, isso. exatamente. Ah, eu achei que fosse um tema por dia. É obrigatório fazer. São dois relatórios de no mínimo 2 páginas cada um, ou seja, mínimo quatro páginas, sendo dois relatórios, né? Um relatório Ah, com mínimo 2 páginas e o outro relatório com mínimo 2 páginas. Então tem que prestar tá. bastante atenção na palestra, para escrever 2 bastante. páginas por relatório. É. Ah, tá. Então tem que prestar bastante bom. Vai atenção na valer horas palestra. complementares? Se não me engano, vai sim, Rebeca. Eu preciso confirmar, mas se não me engano, vai sim. Uhum. Vai Mas valer nota, não é? Pelo que a gente também vai entendeu. valer nota. Isso, vai valer nota também, né? Vai valer para Para todas todas. as Isso. matérias. Vai ser analisados os relatórios e as notas gerais servirão para todos, vai ser uma nota só para todos, e as específicas, cada um com as suas. Ô, professor, e a ficha padrão é a ficha de atividade complementar? Para fazer o relatório? Eu vou ter que perguntar também, André, porque na primeira reunião que teve de representante lá de sala, eu não participei. Quando eu peguei, já foi na questão das palestras. Mas, se não me engano, vai ter uma ficha específica e também vai valer questões de aulas complementares. Mas Tá, preciso confirmar, tá? Não tenho certeza, não. tá bom. Professor, só uma dúvida. A professora Rosilda tinha falado semana passada que as matérias não teriam atividade por conta do projeto integrador e teria essa semana acadêmica como base para as atividades, para nota, certo? Sim, Para exato. compor, Então, mas a gente já tem uma matéria que já tem um projeto, um trabalho, já foi até divulgado na Isso. É verdade. plataforma e um trabalho super complexo. É tipo um projeto professor. integrador. E aí a Mas gente aí- quer Bem saber como nesse que vai nível. ficar. Se vai servir para todas as matérias mesmo, o resumo das palestras, ou se Certo. cada professor vai fazer sua análise, porque já tem esse trabalho aí, já foi lançado para gente, até o tema. Esses pontos assim, eu não vou me atrever a comentar, porque eu também não tenho certeza, né? Mas é bom te perguntar, por exemplo, para o Fábio e para a Rosilda, quais foram as definições no dia que eu faltei, né? Que eles explicaram isso. Professor, mas No eu dia estava faltei. no dia que o senhor faltou, eu ainda era o representante.
Ah, tá. E aí, bom, a Ariane agora, que é representante, acho que ela está na sala. É assim, a menos que tenha mudado. O que a gente está querendo dizer é assim, para ser bem direto e específico. Os trabalhos do professor Florencio demandam muita, muito empenho, muitas horas, e assim, tudo bem. Ele pede isso? Pede. Embora não mereça, devido a algumas coisas que aconteceu. Mas o que a gente está querendo dizer? Ou a gente dosa isso para sair medianamente, de médio alto para todas, ou a gente se concentra em fazer uma só, que foi o que aconteceu, inclusive o senhor, inclusive a professora Rosilda e outros professores tiveram que postergar datas de entrega por conta desse trabalho que atingiu toda a turma. Sim. Entendeu? Então, assim, aí entrou agora a semana, né, acadêmica, ok, a gente faz o relatório. É, esse trabalho se repetiu, que não era para, né, para ter essa repetição. De novo, de acordo com a primeira reunião, vamos focar na semana acadêmica e dosar. Inclusive, fui eu que questionei sobre o excesso de atividades. Aí a Sônia até jogou para os demais líderes e perguntou se nas outras salas haviam essas coisas, né? Tipo, vocês estão sentindo que estão muita atividade? A maioria disse assim: não, tá tranquilo. Só que quando eu fiz uma tréplica, todo mundo calou-se. Por quê, professor? Eu posso, o senhor, como professor, o senhor sabe, eu posso fazer um trabalho de qualquer jeito e para mim tá tudo certo, ou eu posso fazer um trabalho que me ocupa muito tempo, entendeu? E Uhum. aí eu falei isso, aí todo mundo entendeu, porque assim, se eu faço meia boca, me sobra tempo. Se eu deixo para a última hora, me sobra tempo, entendeu? Mas o pessoal tá aqui na sala, eles vão concordar comigo. Se você foca tanto num trabalho que te cobra tanto, você não consegue se dividir, entendeu? Por exemplo, ó, no caso do professor Florencio mesmo, ele chama de atividade esquenta. E aí coloca uma série de pressões, enfim. Eu tô falando agora, não é com o professor Marcos, não, mas é com o coordenador Marcos. E aí o que acontece? Ele faz um monte de expectativa, compara um trabalho com o outro, o segundo grupo já dá diarreia, sabe? É bem por aí. O pessoal tá aí e sabe como que é. Aí Verdade. o que que acontece? As pessoas deixam de dormir. No dia de apresentação de trabalho, ele pede outro, ele faz uma pergunta super difícil para desequilibrar total, entendeu? Então, professor, é assim, ó, o coordenador. A gente quer saber. Ele, ó, para o senhor ter ideia, ele fez esse outro trabalho novamente, como se fosse só exclusividade. Eu não estou cursando um curso de economia. Nem quero, entendeu? Tu tem que ter base? Tenho, mas base, leve e suave, né? Se eu quiser, depois eu vou fazer uma pós. Aí o que aconteceu? Tem esse trabalho novamente. Ele exigiu que a turma, acho legal, incentivar, exigir não. Incentivar um curso de Excel, enfim, legal. Deu data para isso. Tem as outras atividades, tem relatório. O que a gente está, que a gente tá querendo pleitear aí com essa fala da Thalita? Ou a gente equaliza e equipara para todos, prioridade, ou a gente foca numa coisa só. Então, eu acho que existe um desnivelamento. Existe uma Entendi. coisa assim, na minha matéria vocês têm que ser ótimo. E na dos outros, não. Desculpa, a matéria do senhor para mim é muito mais interessante do que a dele. Entendeu? Porque eu Entendi. gosto do negócio de processo. Então, mas eu não consigo muitas vezes prestar atenção na matéria do senhor. Entendeu? Então, professor, é assim. Até se o senhor puder questionar, porque o senhor não esteve, seria legal assim, gente, vamos deixar a turma focar na semana de live. E além de tudo isso que eu falei, aí já jogou o projeto integrador, inclusive que eu e as meninas da manhã, a gente já brigou antes da primeira prova, falando, gente, já passa esse negócio antes da V1, porque depois acumula muito, o segundo semestre. Nós brigamos. Foi isso ou não foi, gente? Foi sim. Foi Então, a sim, gente foi isso brigou. mesmo. Passa, não, calma, calma, calma. Professor, tem hora que não dá. A gente tem que chegar e falar. Sabe, assim, pra gente fazer um bom negócio, a gente precisa de tempo. Aí, sem tempo, um cara vai, foca e fala: não, você tem que fazer isso desse jeito. Que isso, não é assim. E essa Entendeu? questão, professor, do curso de Excel, a gente entende, assim, que, por exemplo, É, pessoal, é bacana vocês fazendo o curso de Excel, acrescenta o curso, acrescenta a profissão. Nós estamos, por exemplo, eu e o André, a gente já está fazendo um curso que não é o do Bradesco, que ele
E aí ele pediu, né? Mas a gente já É, estava fazendo um por conta própria. E não serve. Ele quer um é. curso que seja da plataforma do Bradesco. E além das nossas tarefas do curso, falta um mês e pouco aí, menos de 2 meses para acabar o ano, ainda vai ter a V2 e ainda tem esse curso que ele quer que a gente entregue. Então, assim, a gente não está conseguindo entender por que dessa tão grande demanda de uma matéria só, sendo que essas outras atividades que vão ser pedidas para nós vai servir para as outras matérias. Entendi. Então, sabe, professor, é assim, ó, coordenador. Veja bem, vou dar um exemplo por mim, mas falando pela turma. Eu acho assim, Excel é essencial até para busca de estágio. A gente está vendo isso, o pessoal cobrar mesmo. Tanto é que eu e a Thalita, não sei se o senhor conhece a plataforma Udemy, acho que fala. No semestre passado, nós até adquirimos, né? Fica a dica aí pro pessoal, um curso completo. Por exemplo, eu tenho, para ser bem sincero, eu tenho o curso de 1997 de informática. Só que tudo bem, né? Não vale agora na faculdade. Ele até me deu outra opção. Ah, faça um curso lá da Fundação Bradesco e me entregue. Só que ele deu data, professor, de verdade, na boa, eu não tenho mais um segundo para fazer curso. O meu curso de Excel e da Thalita, a gente está se programando para fazer nas férias em dezembro. Para ganhar nota de Florença ou de outro, não. Para ganhar experiência para minha vida. Então, assim, hoje eu felizmente não preciso de um professor me cobrando data. Ele me incentiva a fazer curso. Só que incentivar a data, marcar a prova, pedir trabalho, relatório de live, gente, ou eu estudo, ou eu faço trabalho, ou eu trabalho, que eu tenho que trabalhar, ou eu cuido de casa, eu cuido de mãe. Gente, não é assim, Entendi. né? Então, assim, não, chegou um ponto, o senhor me conhece desde o primeiro semestre. Eu, André. O senhor sabe que eu sempre estudei para 10. Eu não estou conseguindo. Eu estou passando pelas matérias sem, sabe, assim, por um dos motivos que eu deixei a representação. Eu não estava conseguindo estudar. Eu não estava. Entendeu? Eu só tirei as notas que eu tirei, abaixo do que eu tirei, porque teve professor, inclusive esse que eu tô falando, que falou que eu plagiei, tá? É que eu não vou seguir. Isso é caso de polícia. Eu não vou seguir, né? O senhor sabe o tanto que eu escrevo, o senhor sabe do jeito que eu escrevo. É ou não é? Sim, sim. Veio falar que eu plagiei. Bom, enfim, né? Até para que nos suportemos até o final do semestre, eu vou pedir uma dosagem, um nivelamento aí, porque o negócio tá feio. O negócio tá feio. Não tenho mais vontade de participar de aula, para ser bem sincero. Eu, hein? Eu desde o primeiro semestre. Eu Tá vi que você aí, demorou um pouco hoje, Thalita. né? Você sempre é o Então, primeiro. mas professor, eu falei, na verdade, professor, eu falei em consideração o senhor, viu? Porque as nossas trocas sempre foram enriquecedoras. Mas eu tô falando pela sala. Eu tô falando em quinta-feira passada, a Isabelle tá aí, Isabelle? A Isabelle abriu a boca e falou que ela tava morrendo de medo. Oi, tá aqui. Ela falou que tava morrendo de medo de prova. Tem professores colocando pavor em pessoa, não em mim, porque eu tô nem aí. Já passei por muita prova na minha vida, mas o pessoal que está cursando a primeira faculdade, tem gente desequilibrando as pessoas, ao invés de incentivar. Cadê o humanitarismo da profissão? Verdade. Sabe? Não é A legal. nossa função é motivar, não desmotivar. É a nossa Então, missão. e outro, professor assim, ó, tem professor, que não é esse no caso, mas não vou citar nome, que coloca lá na plataforma assim, duvido vocês tirarem 10, ha, 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 ha. Ah, professor, pelo amor de Deus, eu tenho quase 40 anos, não preciso disso não. Se eu, olha, professor, de verdade, se eu chegar pra Silvia, eu, André, e eu falar tudo isso, eu tenho certeza que ela vai me dar razão. Uma, porque ela sabe das minhas formações e da minha experiência. Eu tenho certeza, não vou fazer isso. Uma outra coisa que a gente já vai abrir o assunto. Eu, André, enquanto a Organização Mundial da Saúde não disser que está liberado, convive, não me vacinar, eu não vou apresentar projeto integrador. Presencialmente eu não vou. Não vou me colocar em risco. Quem me garante que a dona da faculdade não foi lá e contaminou aquele lugar? Eu tenho uma mãe de 80 anos presa 7 meses dentro de casa. Eu não vou apresentar. Vou fazer a parte escrita, vou dar o meu melhor. Se alguém do meu grupo quiser ir apresentar, vá, mas eu não vou. Eu prefiro perder nota do que arriscar minha vida, né? Então, assim, já falando aí, ô Rebeca, desculpa que você é a líder do nosso grupo, mas já tomei a frente. Não, mas é verdade. Acredito É uma mesmo. coisa que não veio só dele. Todos nós, a gente
não gostou muito dessa iniciativa de ter que apresentar presencialmente, né? Até porque a gente ainda está em meio a uma pandemia. Nós não passamos isso. As coisas que estão voltando à normalidade estão por extrema necessidade de algumas pessoas que também não têm cabeça. Mas É, a faculdade, ela não tem um ambiente tão propício, sabe, para poder atender todo mundo. Vai ficar todo mundo enclausurado, não tem como abrir as janelas, tem que colocar uma cortina porque senão não tem como apresentar. E se mesmo deixando as janelas abertas, o espaço, né, não é tão bom assim para poder estar todo mundo junto. Então, assim, é complicado e gera um medo nas pessoas. E temos razão é, nisso. o professor, e outra coisa, é assim, ó, eu não lembro se o senhor estava na nossa banca no semestre passado, que a gente apresentou concorrência perfeita, não me lembro, desculpa. Não é falta de consideração, não, tá? É memória mesmo. Sim. O que acontece? Nós fomos bem. Nós fomos muito bem, segundo os próprios professores da banca. E assim, nós conseguimos uma dinâmica que a gente pretende manter. Se a faculdade não abrir isso pra gente, infelizmente ninguém do meu grupo vai. Entendeu? A gente já conversou. Não, a gente vai apresentar o trabalho escrito e não vai apresentar presencial. Não vou me arriscar. Não vou. Não sei o que os meus colegas de sala pensam nisso. Tem gente que aprende presencialmente, tem gente que não. Meu curso eu comprei presencial, mas quando eu me sentir seguro, eu vou estar lá. Até o período que eu devo estar, eu vou estar lá. Mas antes disso, não. E não é a Entendi. FAUESP que vai me colocar em risco. Tudo isso, Infelizmente. tudo isso eu vou comentar, não se preocupe não, quando eu for falar Eu com a Sônia, acredito que o senhor eu vai, porque o falo. senhor me entende. O senhor é bem humano. A gente pertence à mesma filosofia humanística. O senhor sabe, né? A vida em primeiro lugar. Sim, é o humanismo em primeiro lugar, né? Agora, tudo isso eu não anotei aqui, mas está gravado, eu guardei na cabeça também, eu vou falar com a Sônia. E a pergunta da Rebeca e da Thalita, relendo aqui, eu acredito, vou perguntar também para ter certeza, mas aqui, pelo menos na orientação que foi compartilhada nos grupos, está dizendo que, até então, está dizendo assim, ó, todos os professores terão acesso aos relatórios, né, os 2 relatórios, né, para que possam validar até 2 pontos a serem somados posteriormente para a média da AV2. Não está dizendo que vai ser essa questão de projeto, essa questão de horas complementares, aqui não está dizendo. Mas eu também vou perguntar também para ter certeza, tá? Que de Tá repente bom, não professor. mencionaram aqui, mas Ok. o projeto inicial era isso, né? Mas são Uhum. assunto que não vou me atrever a dar resposta, porque eu também não tenho Não, certeza. Ótimo, professor, professor. e a gente queria agradecer por quê? Porque o senhor e a Rosilda são portas de entrada para nossa reclamação aí, né? Porque já em outros semestres foram vocês que consideraram o que os alunos falaram, entendeu? E embora eu não esteja como representante hoje todo da sala, mas pelo menos do meu grupo eu posso falar e as meninas confiam no que eu falo. A gente vai levar o nosso melhor? Sempre, porque isso é nosso. Mas desde que as vias sejam benéficas a todos, né? Sim. É isso e obrigado e desculpa qualquer coisa, mas a gente está num Eu ponto que a gente precisa falar. não Enquanto a vou, gente fala, é porque a gente espera a solução, né? sim, sim. Mas na primeira oportunidade, talvez até mesmo amanhã, né? Eu falo com a Sônia, que sempre a gente está se falando, diariamente a gente se fala, né? Aí eu abordo essas questões aí, vamos ver que uma a gente toma. Tá bom, professor, Professora, obrigado. uma pergunta. A V2, ela vale quanto, o peso da V2? Ó, essa V2 não está definida, isso é como os outros semestres, fica a critério do professor, né? Não é como a V1, que, por exemplo, todos os professores tinham que praticar o peso de 6 da V1, né? Todos os Uhum. professores. A V2 é mais autônoma para o professor. Sim. Pode valer 10, pode valer 8, somar com 2 dos relatórios. Uhum. O professor tem mais autonomia para definir e decidir como que vai ser. De repente A eu posso única valer regra que tem é que é alternativa, né, professor? isso, alternativa. De repente a gente pode fazer a prova alternativa valendo 10 e somar 10 com as atividades, os relatórios, né? Uhum. Dividir por 2 e ter uma média da Assim, eu AB2. estou Tá bom. perguntando porque, por tudo que foi pedido para nós, na matéria, né, do professor Florencio, eu acho que a V2 dele ia valer só 4, porque com esse trabalho já vale 4, Sim, sim, provavelmente. mas Mais esse curso e mais a palestra, então acho que é bastante coisa, né? assim, de repente pode se mudar
daqui para frente, mas até então, até lá, até a semana da V2, mas até então a ideia é que cada professor fique livre para fazer avaliação mediante os seus alunos, né? Não Tá é como a certo. V1 que todos os É professores aí têm que que ser. eu acho que a falha acontece aí, sabe por quê? Porque depende da visão de cada um vai se achar mais que o outro. Infelizmente, professor, não era para ser assim. Não era. Era para ser aquela coisa assim, nossa, que orgulho do meu aluno. Ele conseguiu. Mas o que a gente está sentindo, e eu estou falando como professor, hein? O senhor sabe. Tem professor que quer aluno ali no encalço. Não, eu sou sempre eu que sei mais, entendeu? Isso é muito triste. Eu estou bem chateado com a FAUESP. Bem. Não a FAUESP, né? Alguns professores. Mas também, de repente, André, que nem eu tô falando, de repente, conforme eu for conversar com a Sônia, de repente sendo coordenadora, né? De repente muda, né? Não sei. De repente... Dá uma pesquisada já pensando na retenção de alunos, viu, professor? Porque tem coisa que chateia, tem coisa que depois dos 30 a gente não tolera. Vocês são os clientes, né? O motivo da gente estar aqui, a FAUESP existir, são vocês, então tem que estar... O marketing 3.0, 4.0, né? Se não Senão a tiver gente aluno... entra lá na fanpage e coloca coisa feia, depois o culpado somos nós, não é legal. Sim, alunos são nossos clientes, né? É o chão de fábrica. Na visão do TCP, tem que ser qualidade para vocês. Né? Verdade. Obrigado, viu, professor? Eu que agradeço aí. Bom, muito obrigado, professor, pela atenção. Não vou dar definição nenhuma agora para vocês, também vou buscar as definições e depois a gente comenta com vocês aí. Ou por mim, ou direto pela Sônia, ou pelo professor Fábio, ou pela Rosilda, não sei. Mas eu vou levar avante esses comentários aí. Sextou para mim. Sextou, né? Bom final de semana, muito obrigado a presença aí, a participação. E assim que estiver disponível, essa gravação vai estar lá na plataforma também. Sextou. Tá bom, obrigado, professor. Um abraço. Muito obrigado, professor, pela aula. Muito obrigado pela atenção, tá bom? Tchau, tchau. Bom final de semana. Bom final de semana, igualmente aí. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite.